Pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Desde já quero deixar um convite para você, hoje à noite, às 20 horas, na igreja Casa na Rocha, nós temos o culto da fé, um culto especial, onde nós vamos falar sobre atitudes que revelam a adoração. Se eu fosse você, não ficaria de fora, vem estar conosco, você vai aprender coisas extraordinárias, abençoadoras para você, para tua casa, para tua família, para tua vida espiritual, ser pujante, crescer, né, e se expandir no Senhor. Eu tenho certeza que Deus tem algo tremendo para você nessa noite, Dr. Camargo 4555, aqui no centro de Umuarama, Paraná, Igreja Casa na Rocha. Hoje nós vamos falar continuar nosso estudo sobre a vida de Moisés, e vamos falar sobre Moisés e a unção divina. O que é unção? E o que essa unção divina faz de diferente na vida de um verdadeiro cristão? Unção, a palavra unção, dentro do conceito bíblico, tem o significado de capacitação sobrenatural de Deus. Capacitação sobrenatural de Deus. E a grande pergunta que eu faço para você aqui é: você tem unção? Você tem usufruído da unção de Deus? Você tem fluído na unção de Deus? A unção de Deus tem feito a diferença na sua vida? E é sobre isso que nós vamos falar, baseados aqui em Êxodo 34, versículo 4. A Bíblia diz: lavrou, pois, Moisés 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e levantando-se pela manhã de madrugada, subiu ao monte Sinai, como o Senhor lhe ordenara, levando nas mãos as 2 tábuas de pedra. Tendo o Senhor descido na nuvem, ali esteve junto dele e proclamou o nome do Senhor. E passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente, longânimo e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade e transgressão e o pecado, e ainda que não inocente o culpado, visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. E imediatamente, curvando-se Moisés para a terra, o adorou e disse: Senhor, se agora achei graça aos teus olhos, segue em nosso meio conosco, porque este povo é de dura cerviz, duro coração. Perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado e toma-nos por tua herança. Amém? Que essa palavra venha abençoar o seu coração. Então, nós vemos aqui que depois que Moisés despedaçou o primeiro conjunto de pedras, dos mandamentos, quando viu aquela idolatria causada pelo povo de Israel, juntamente com Arão, levantaram através dos ouros e das joias um bezerro de ouro, e aquilo irou Moisés. Ele acabou lançando as pedras que ele havia recebido de Deus, os 10 mandamentos, o decálogo, no chão, quebrando. Mas aqui nós vemos um segundo momento, aí onde ele desce com essas pedras novamente, e é esse episódio que eu relatei aqui para vocês. Então, Deus o orientou de novo a subir no monte e a esculpir outras pedras para substituir aquelas. Aqui nós vemos o Deus da segunda chance, o Deus que dá uma nova oportunidade ao seu povo, mesmo o seu povo havendo pecado e errado contra ele. Quando ele aqui leva o novo conjunto, Moisés aqui, a sua face brilhava, tomado pela glória de Deus. Por quê? Porque a unção de Deus fazia diferença na vida de Moisés. A natureza e o caráter de Deus tinham começado a aderir à natureza de Moisés. Olha que coisa linda. Moisés era um homem de tanta comunhão, de tanta intimidade com Deus, que a própria natureza e glória de Deus acabou se impregnando, aderindo a Moisés. Que coisa tremenda. A glória tomou uma forma tão tangível que Moisés teve de usar um véu sobre a sua face toda vez que ele saía da tenda da congregação. Ele tinha que usar um véu sobre a sua face, tamanha glória que resplandecia através da face de Moisés. E os israelitas perceberam a presença de Deus na liderança de Moisés e a unção divina que Moisés tinha para liderar. Então a unção faz toda a diferença na vida de um líder, na vida de uma pessoa, na vida de um crente, na vida de um cristão, na vida de um filho de Deus.
É a unção de Deus que faz a diferença na nossa vida. É o selo da aprovação de Deus à nossa vida, ao nosso ministério, aquilo que Deus faz através das nossas vidas, é a unção de Deus que faz. Outras pessoas descrevem a sua liderança como ungida. Uma pergunta para você. Você que é líder, você que tem influência, será que as pessoas percebem algo especial, sobrenatural, um selo da aprovação de Deus na sua vida? Será que você tem uma liderança ungida? É a pergunta que eu estou fazendo para você. O que significa ser ungido? E aqui se encontra uma maneira de compreender isso nesse lindo texto da palavra de Deus. Liderança ungida é caracterizada por 4 coisas. Liderança ungida é caracterizada por 4 pilares, 4 princípios na nossa vida. O primeiro é o carisma. Carisma, né? É tremendo isso. Os ungidos por Deus usufruem de um senso de dotação que provém de Deus, de um carisma que vem do próprio Deus, e parece uma coisa magnética. As pessoas, elas são atraídas a nós por causa do carisma que Deus derramou sobre as nossas vidas. Essa é a primeira característica de uma pessoa ungida por Deus. Segunda característica, mais importante ainda, é o caráter. Caráter é o segundo pilar de um ungido de Deus, de uma pessoa ungida por Deus. Pessoas veem a natureza de Deus na sua liderança, na sua vida cristã, e por isso elas confiam em Deus, porque você passa segurança, credibilidade e confiança ao coração das pessoas. Talvez você não seja uma pessoa perfeita, mas está a caminho da perfeição, tem o mínimo, o básico, um nível de excelência, médio, abençoado, ungido, consagrado, dedicado, uma vida piedosa, dedicada e consagrada ao Senhor. Um caráter forjado na bigorna de Deus. Então, segunda característica, primeira, carisma. Segundo, caráter. As pessoas veem a natureza de Deus na nossa vida, no nosso coração, nas nossas características. Terceiro lugar, competência. Competência é uma característica que nós precisamos ter se queremos ser ungidos pelo Senhor, capacitados de forma sobrenatural para cumprir a missão, o propósito, a vocação de Deus na nossa vida. Competência, precisamos nos aperfeiçoar, precisamos fazer cursos, precisamos ler bastante, precisamos conhecer a palavra de Deus, que ela habite ricamente no nosso coração. Precisamos ser homens e mulheres de oração, de jejum, de consagração, de dedicação à presença de Deus, porque tudo isso vai nos trazer competência, aperfeiçoamento, mentoria, discipulado por homens e mulheres de Deus. Tudo isso vai nos dar competência, capacidades de exercermos bem, de realizarmos bem o trabalho e uma liderança que produzirá resultados, que será visível na vida das pessoas. Competência é a terceira marca de um homem ungido, de uma mulher ungida por Deus. E nós vemos isso em Moisés. A liderança de Moisés foi extraordinária. Moisés tinha esse coração pastoral que nós lemos no trecho que eu li para vocês, de interceder até mesmo em favor daqueles que eram duros de coração, daqueles que murmuravam contra eles. Nós vemos aqui um coração pastoral, um coração intercessor, um coração que, juntamente debaixo de uma direção de Deus, deu uma segunda chance para o povo de Israel, uma liderança que acreditou, uma liderança que seguiu em frente e que Deus deu competência para gerar resultados e cumprir o propósito de Deus com relação ao seu povo Israel. E em quarto princípio que nós aprendemos nesse texto é a convicção. Convicção. Primeiro, carisma. Segundo, caráter. Terceiro, competência. E quarto, convicção. A sua liderança possui uma espinha dorsal, e essa espinha dorsal é a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque aqueles que creem precisam crer que Deus existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, a fé é uma espinha dorsal na vida de um ungido de Deus. A sua liderança precisa possuir essa espinha dorsal chamada fé, convicção, crer. Você sempre defende aquilo que é certo. Você sempre está posicionado lá da verdade. Você sempre vive uma vida baseada em princípios e valores do reino de Deus.
Por isso Deus está do seu lado, Deus é contigo, Deus te unge, Deus te capacita a cumprir o seu propósito aqui na terra. Então, quais são as 4 características de uma liderança ungida, aprendendo aqui na vida de Moisés? Primeiro delas, carisma. Segundo característica, caráter. Terceira característica, competência, habilidades, dons, talentos, capacidades. E quarto, a convicção. Um homem de fé, uma mulher de fé será ungido por Deus, consagrado ao Senhor, dedicado ao Senhor para o cumprimento do seu propósito, tá bom? Glória a Deus, guarde essa palavra no seu coração, que você perceba na vida de Moisés essas 4 características: carisma, caráter, competência e convicção. E que você estabeleça para a sua vida como um alvo, uma base para a sua vida, essas 4 características para que você tenha uma liderança, e sempre lembrando que liderar é influenciar. John Maxwell, grande líder de líderes, ele ensina isso. Liderança é influência. Quanto maior a sua influência na vida das pessoas, maior a sua liderança, e é o que Deus quer te usar poderosamente nas mãos de Deus para influenciar pessoas aos pés da cruz, aos pés de Jesus, para que você seja uma bênção no reino de Deus, em nome de Jesus. Tá bom? Um grande abraço ao Osvaldo, a Cica Celos, o Nando Garcia, a Deliane Preciosa, o Nando, a Fabiana Pless, Jean Locks, Sueli Andreas, a Célia Kemely, o Marcelo Rodrigues, o engenheiro Everton Lodge, a doutora Natália Sossai, a Claudinha, todos esses nossos amados irmãos estão aqui online conosco. Nós agradecemos a Deus pela sua vida. E você que chegou agora no finalzinho desse vídeo, não assistiu ele por completo, nós vamos deixar à disposição on demand, para assistir depois os vídeos aqui no Instagram. Estamos postando também no Facebook, no YouTube, nessas 3 plataformas, e também logo em seguida, até o meio-dia, a gente posta também no Spotify, no Google Podcast, no Apple Podcast, em áudio também, além de vídeo, em áudio, para que você ouça os nossos devocionais e as nossas ministrações. E não se esqueça, nesse final de semana, sábado às 19 horas, domingo às 9 horas da manhã e às 19 horas, 3 momentos, nós teremos uma conferência profética com o pastor e profeta Rodrigo Eduardo, lá da Shalom Igreja, a PIB de Blumenau, vai estar conosco aqui ministrando numa conferência profética tremenda. Sábado à noite, 19 horas, domingo às 9 horas e às 19 horas, nós teremos 3 momentos de uma conferência profética que vai transformar a sua vida e abençoar o seu coração. Vem estar conosco, Igreja Casa na Rocha, Dr. Camargo 4555, aqui na Zona 2, no centro de Umuarama. Estamos aqui para servir ao Senhor, adorar o Senhor, e hoje tem culto também. À noite da fé, às 20 horas, pastor Giovanni estará ministrando atitudes que revelam a adoração, uma ministração abençoada para abençoar o teu coração e te fazer crescer, florescer nessa intimidade, comunhão, vida devocional com Deus. Eu tenho certeza que você será tremendamente abençoado, tá bom? Então, estabeleça isso: carisma, caráter, competência e também convicção na sua vida, para que você seja um líder segundo o coração de Deus, um crente, um cristão que faça a diferença nesta geração, tá bom? Aqui no link de descrição tem todas as informações da nossa igreja, endereço, horário, mídias sociais, as nossas redes sociais e também as informações, caso você sinta no coração o desejo de se tornar um cooperador fiel nessa obra linda que Deus está fazendo. Eu te convido a fazer isso. Deixe a sua semente, exerça generosidade para que Deus te abençoe tremendamente, as janelas do céu se abram em chuva de bênçãos venha sobre você, a tua casa e a tua família. Eu sou o pastor Giovanni, um grande abraço, quero terminar orando pela sua vida. Senhor, nós queremos colocar a vida de cada um desses amados irmãos que estão aqui conectados conosco, online, nessa live. Deus abençoa cada um deles, derrama a tua glória, a tua graça, a tua unção e o teu poder, manifesta o teu poder, derrama uma unção sem limites, uma unção sobrenatural, uma unção poderosa de caráter, carisma, competência e convicção no Senhor. Pai, nós declaramos essa bênção sobre cada um deles,
Que cada um deles cumpra o seu propósito, a sua missão, a sua vocação em Deus. Que os seus corações sejam rendidos, entregues ao teu propósito, aquilo que o Senhor tem para a vida de cada um deles. Ó Deus, opera milagres, liberta os cativos, cura os enfermos, sara os feridos, restaura o teu povo e abençoa as nossas programações nesta semana. Sê conosco, Pai, abençoa o teu povo, a tua casa, a tua igreja. Eu te peço isso de todo o coração, traz a resposta, opera milagres, maravilhas em favor dos teus filhos. É o que nós te pedimos de todo o coração, para o louvor e glória do teu nome, em o nome de Jesus. Amém e amém. Grande abraço, beijão, paz, Deus seja contigo.